Olá, tudo bem? Tá. Agora eu abri live. Vai ficar. Olá, a pessoa está entrando. Tudo bem? Eu não sei se é som bom. Está entrando agora na live e vai entrar a doutora Flávia. Sim, então hoje nós vamos conversar sobre peptídeo botulínico, sobre novos protocolos. Nós temos hoje novos protocolos também com toxina botulínica, temos com ácido urônico, temos com preenchidores também. Olá, doutora Cris Caram, também entrou, o pessoal está entrando. Hoje eu não em casa e não no escritório, né? Então eu parei no lugar, sim, onde eu posso fazer live, né? Na verdade o dia ficou bem corrido. Então eu esperando a doutora Flávia entrar na live, sim. E eu vou falar, eu tô vendo aqui, já tá entrando. Perfeito. Tá esperando agora a doutora Flávia entrar. Olá, olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Eu muito bem. Hoje dia é bem corrido. Sim, Então, demais. hoje eu nem no escritório, nem em casa, né? Eu só parei onde poderia parar para dar esse live, É né? igual a mim. Tá igual a Igualmente, mim. né? Igual, né? Também tô Então, corrida aqui. eu hoje, né, depois de reunião, tá, na Bairro Moca, né, eu parei no lugar onde tem espaço aqui, então mas isso é grande vontade, né, de tecnologia, que nós podemos dar Sim, live em qualquer lugar. Isso sim. é bom. Então, bem-vindo, né? Obrigado hoje pelo live. Eu que Parabéns pelo agradeço. trabalho. Eu que Parabéns, agradeço. parabéns pelo trabalho. Eu estou seguindo já. Quantas turmas de peptídeo botulínico você fez? Tô na oitava. Oitava? Oitava. Oitava. Oitava turma. E, Isso. então, muito bom. Então, na verdade, a Sim. oitava turma de peptídeo botulínico. E qual o feedback que nós temos na oitava turma? Muito bom, muito bom. O pessoal está gostando bastante. Já acabou a quarentena, pior, né? A pior fase. Então as pessoas estão começando a poder testar mais, né? Porque não podia atender muitos pacientes, então estava mais complicado para os alunos poderem colocar em prática, né? O material e sentir, porque estava todo mundo colocando em si próprio, né? E agora não, agora as pessoas estão conseguindo colocar em prática nos pacientes. Então, estou vendo resultado nos pacientes. Então, agora está melhor. Está melhor do que no começo. E os alunos antigos, as minhas turmas, eles podem assistir de novo. Eu sempre deixo os alunos reassistirem o treinamento. Então, eles gostam porque eles revêem, tiram as dúvidas. Então, eles agora, os antigos estão voltando e estão assistindo de novo para poder tirar dúvida, que ficou alguma duvidazinha, alguma coisa que eles queiram saber mais. Mas está ótimo. Eu estou associando agora com a radiofrequência e tenho tido resultados muito legais. Muito Então bons. você usando como agora radiofrequência microagulhada. Sim, sim. Estou com um aparelho Ah, novo, um aparelho ótimo que eu comprei novo, fresquinho. Aí eu estou testando e estou tendo um resultado bem legal de permeação, né? A e qual permeação. marca? Ah, meu Deus, agora você me pegou, hein? Depois eu boto aí, é do R12 que me vende, eu esqueci o nome da marca. Depois eu te boto Ah, aí. então, então muito bom, porque É muito recente, eu não lembro. olha, sabe que então, primeira coisa, né? Vamos conversar depois sobre esse protocolo com radiofrequência, porque isso é bem interessante. Sim, Porque isso muito acontece na dermatologia, e na dermatologia recebemos resultados muito excelentes, né? Até nós temos resultado que eu apresentei, foi com radiofrequência, né, da marca Videm. E nós fazemos com peptídeo botulínico, então teve paciente com grande problema de melasma, né? Então, nós medimos com aparelho,
com Qualificare, nós medimos. Então, o rosto teve 11% de melasma. Depois de uma sessão radiofrequência com peptídeo botulínico, reduziu para 5%, de 11 para 5%. Sim. Isso significa 60% redução do melasma. 60%. Sim, Isso, muita coisa. isso eu não vi, sabe? Na verdade, se nós vamos mostrar para alguém resultado, né, 60% de uma sessão, a pessoa vai perguntar se é isso Photoshop, né? Mas isso Sim. ficou filmado e nós fazemos a sessão com filmagem, tudo profissional. Então ficou muito bacana. Bom. E como aparelho, sabe? Agora a harmonização facial, ele trabalhava muito com preenchimento, né? Com toxina botulínica, labial, fios. E na verdade que eu encontrando muito pouco de equipamentos, né? Por exemplo, como ultrassom microfocado, e usando muito pouco, né? Mas na verdade eu fiquei paciente modelo para ultrassom microfocado, que foi paciente modelo como doutora, foi lá com turma de doutor Levi, na ação de Sim, Leopoldo Mandi. sim, Isso, então, querido. Que querido. doutor Levi ficou paciente modelo para radiofrequência com peptídeo botulínico e eu fiquei paciente modelo com microssom ultrafocado. Olha, ficou incrível. É a flacidez, né? Eu tenho Estímulo de 40 colágeno. anos, é, então, eu tenho 40 anos, né? Então, minha produção de colágeno, claro que já é reduzido, né? Talvez eu pareça um pouco mais jovem, mas, na verdade, eu tenho placidez muito. Então, mas o ultrassom ajudou muito, 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 né? Então, deu mais... Já passou 2 meses, ainda esperar, vai dar resultado. Isso. Então, e eu na harmonização corporal, eu acho que aparelhos, né, equipamentos agora vai começar mais e mais e mais, né? Então, Porque eu acho que isso é parte também muito importante no consultório do profissional. completamente. Completamente, Olega. Sabe o que acontece? Quando você associa protocolos, né? Você tem o protocolo do peptídeo botulínico, você tem o protocolo para aplicação de ultrassom microfocado, você tem o protocolo para aplicação de outros aparelhos, como a radiofrequência. Você associando, não exatamente sempre ao mesmo tempo, alguns você pode associar dando um intervalo de aplicação, você potencializa o resultado e você aumenta a indução de colágeno naquele indivíduo. Então, isso hoje não tem dúvida, a gente não tem dúvida, só falta a gente publicar, né? Que leva um tempo e todo mundo vai ter que esperar esse tempo até que a gente possa conseguir publicar os resultados, porque um estudo sério demora no mínimo 2 anos. Então, não é de uma hora para outra que você vai fazer um estudo desse. Mas a gente já começou a ver clinicamente, a gente já tem os resultados. Falta a gente publicar, que em breve a gente vai ter aí bastante casos para publicar. Mas essa associação e os aparelhos, eles são uma ajuda, assim, um empurrão enorme. Então, é como se a gente tivesse saído de um Fusca para uma Mercedes. Né? A gente está de Fusca quando a gente está só começando, usando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando a gente começa a associar, por exemplo, com o peptídeo, que você tem três protocolos dentro de um, né? Que é você ter o home care, que é você ter o microagulhamento em cabine, que é você ter o ativo. Você tem três produtos, três mecanismos de indução de colágeno. Então, você já potencializa. Quando você associa esse protocolo do peptídeo com um aparelho, você potencializa muito mais. Então, não tenha dúvida que isso agora vai começar a se abrir na cabeça das pessoas de uma forma mais clara. Eu acho que está começando as pessoas estão começando a entender isso, né? E até mesmo porque as pessoas não tinham muito esse olhar, né? Não conheciam muito a ação da toxina na pele, na parte dérmica, não tinham essa noção. E a partir dos estudos, as pessoas começaram a ter esse olhar. E hoje as pessoas já conhecem o peptídeo, já sabem que o peptídeo é um derivado da toxina, já começaram a entender como funciona, já não é mais uma coisa tão distante, né? As pessoas ficavam tão curiosas, achavam que o peptídeo ia tomar o lugar da toxina, ia agir no músculo, e hoje as pessoas já entendem que é diferente, é um complementa o outro, né?
Então, isso é que é É, legal. isso, doutora, sabe, ainda hoje eu conversei no telefone, né, com a doutora Ana Pereira, né, nós conversamos, e foi bem assunto bem interessante, até eu falei para Ana, até vou levantar isso hoje na live com a doutora Flávia, né, como ela dando aula também, né, como a speaker da Recife, então, ela encontrou muito coisa sobre parte de peptídeo, né? Tem alunos, ela falou que não entendendo a parte que peptídeo é forma, né? É forma. Peptídeo não é ativo, peptídeo é forma, é peptídeo da toxina botulínica. Então, Ah, é toxina botulínica em forma peptídeo. Mas o pessoal está falando, eu também ouvi várias vezes, falando, peptídeo. Mas eu estou usando já há muitos anos, peptídeo é o mais barato. Peptídeo. Eu já usei peptídeo, mas não deu certo. Mas, espera, você usou peptídeo de quê? Você usou é, peptídeo da aminoácidos, peptídeo de sim, ácido hialurônico, peptídeo sim, da vitaminas, peptídeo de sim. que você usou, sabe? Não peptídeo, porque a pessoa pegando essa forma que é peptídeo como ativo, né? Até eu Sim, falei, que não é bem entende. interessante. Imagina que nós criamos agora sorvete, né? Nós temos sorvete de proteína, mais Sim, avançado proteína. E nós falamos, nossa, nós lançamos o melhor sorvete de proteína, né? Que é criado para metabolismo, etc. E a pessoa fala, não, sorvete. Eu tá já usando 20 anos sorvete, é muito mais sim, barato. Não, mas sorvete, sim, sabe? Mas você come sorvete de quê? Sabe? sim. De que é sorvete? O que acontece? Eu inseri na aula, no treinamento, né, uma parte só para explicar o que é um peptídeo. Na verdade, o peptídeo é uma sequência de aminoácidos, né? A gente tem a proteína e a gente tem o peptídeo, que é uma partezinha da proteína. Então, eu explico de uma maneira mais profunda, né, mais biológica, o que é um peptídeo. E que a gente pode ter peptídeos de várias proteínas. E na toxina botulínica, muita gente não sabe que a toxina botulínica é uma proteína botulínica, na verdade. As pessoas não sabem. Portanto, elas desconhecem o que é uma proteína botulínica, por isso desconhecem o que é um peptídeo. Né? Por isso que é importante o embasamento, né, na aula desse início, desses conceitos, para que o aluno possa entender exatamente o que é um peptídeo e que existem vários peptídeos no mercado atualmente, ótimos também, mas que agem de forma diferente. Como, por exemplo, a argiriline é um peptídeo também, é um peptídeo bom, mas é um peptídeo diferente. Então, as pessoas têm que entender. Isso tem que ser muito bem explicado no treinamento, para que as pessoas não achem que, não normalizem isso, entendeu? Como se fosse uma coisa simples e que já existisse, né? A gente tem que explicar muito bem isso. É isso. Perfeito. Então, voltando para aparelhos, né? Na verdade, como eu falei, resultado, por exemplo, o último resultado que nós fizemos com radiofrequência microagulhada, né, deu 60% de redução de melasma. Então, na verdade, se nós temos de um procedimento, nós temos, eu não fiz, sabe, nós precisamos fazer controle, né? Fazer Sim, só radiofrequência, na verdade, e radiofrequência com drug delivery. Assim, nós não vamos usar só lógica, né? Nós vamos ter. Então, na verdade, doutora, né? Se você vai fazer alguma dessa estudo, eu não sei quem paciente vai concordar sua metade gosta, metade gosta, porque eles vai querer os dois, ambos bem. Mas pelo nosso estudos clínicos que nós temos desculpa, não estudos vários casos clínicos, só com microagulhamento, melasma, nós percebemos depois de uma sessão, né, e uso de sérum, nós conseguimos 25 até 30% de redução, tá? Que é um número absurdo, é muito sim, grande, porque sim. não existe esse número. Então, vamos falar que eu vou falar que pelo esse caso a radiofrequência quase dobrou, né? Sim. Quase dobrou. Eu não consigo comprovar, como eu falei, para comprovar, pessoal, né? Eu preciso voluntários, eu preciso pegar a quantidade de pessoas, 15 pessoas, 12 pessoas, né? Fazer
meia rosto só radiofrequência, meia rosto com drug delivery e radiofrequência e depois medir. Assim vai ficar números que vou poder falar mais certinho. Mas agora eu vendo que o resultado quando nós fizemos peptídeo botulínico com radiofrequência microagulhada, quase dobrou o resultado. Sim, ué, meu celular parece que está acabando a bateria, não, tá? Bom, o que eu queria te falar que é importante também em relação a esses protocolos aí, é que não é só a radiofrequência que você pode associar. Tem algumas correntes, algumas que eu estou testando algumas coisas, né? E aí, em breve, eu vou te dar alguma notícia sobre essas coisas que eu estou testando, que o aparelho tem 12 funções. Eu tinha que saber o nome do aparelho. Não sei se o cara que me vendeu está aí assistindo, ele tinha que estar, porque ele sabia da live, se ele tivesse, ele já postava aí. Bom, o que eu ia te falar é que é mais fácil você arranjar paciente quando você só faz na região de frontal, de testa. Se você fizer só nesse músculo, nessa região, e dividir ele, a pessoa tem uma aceitação melhor, porque não vai ficar tão aparente, né, um lado só e o outro. Fica mais fácil de você convencer o paciente só na região frontal, de você fazer essa divisão de um lado e outro. E geralmente essa região tem bastante melasma. Então é uma região fácil de você conseguir fazer, arranjar voluntários para pesquisa. Foi assim que eu consegui aqui. Então é mais fácil. Você começa por essa região, faz todos os protocolos, aplica os protocolos, testa e ao final você finaliza o rosto todo depois de um tempo para igualar. Então o paciente não se incomoda que você comece por essa parte para você poder documentar. É mais fácil fazer pesquisa dessa forma, entendeu? Porque se você fizer pesquisa dessa parte e dessa, o paciente já tem uma rejeição, uma certa resistência, né? Mas se for só a região frontal, fica mais fácil arranjar voluntário, paciente modelo. Foi assim que eu consegui. Entendeu? Perfeito. É mais fácil. Você sugere a ele, eu vou começar por essa parte, a gente vai dividir aqui, uma parte eu vou usar radiofrequência, na outra eu vou usar radiofrequência com ativo, e depois a gente vem para a parte inferior e termina, mas só depois que a gente terminar de documentar. E o paciente aceita. Entendeu? Legal, legal. Então, muito bom. Agora, pessoal, não sei, agora, na verdade, eu vou falar se quem está entrando agora também, né? Que quem não está conhece, né? Eu sou o Oleg Sorlova, sou CEO da Miskin Suisse, sim, temos a doutora Flávia Lima, né? Que é a speaker nosso também da Miskin, da Niterói, né? E Rio de Janeiro, que é fazendo um ótimo trabalho. Sim, e fazemos hoje lives sobre peptídeo botulínico. Como hoje já saímos, quase saindo da quarentena, né? Então, na verdade, dias ficando mais corridos, todo mundo no trabalho, né? E eu vejo que muitas pessoas estão assistindo live depois. Eu percebi, porque um live, né, que eu fiz a semana passada, né? Ficou 15 pessoas assistindo, né? Mas eu já dei uma olhada 10 horas à noite, ficou 700 pessoas assistindo. Sim, então eu vejo que durante a pandemia, né, muitas pessoas ficaram online assistindo, agora já pessoas como no ritmo, fazendo trabalho no consultório, depois indo para a academia, né? De academia voltando, então crianças ainda não pegando da escola, não, queria falar pegando crianças, não pegando crianças ainda esperando em casa, mas indo na academia e volta em casa, né? Então assistindo esse live depois. Então esse nosso live, como eu chamei, vai ficar na IGTV da Miskin Suisse. Né? Isso. Então quem não vai assistindo agora também na gravação, também vocês podem enviar link, né, para seus amigos, também para assistir esse live. Agora, vamos falar que sou, como eu falei, sou o colega Sorlovas do Miskin Suisse, CEO da Miskin Suisse, empresa que é especializada na peptídeo da toxina botulínica. Então, na verdade, esse é o nosso ativo principal, que todos os produtos que foi criado o produto Drug Delivery para microagulhamento, máscara facial botulínica, que é uma melhor hoje máscara facial de recuperação do pele, né? Como a toxina botulínica, ela tem muito forte recuperação da pele ferida,
Então, nós conseguimos excelentes resultados pós-microagulhamento, nós recebemos excelentes resultados pós outros procedimentos, como o tratamento de laser, peeling, né? A doutora pode falar, tem vários outros procedimentos que tem possibilidade de usar essa máscara. E nós temos também nossa cereja de bolo, nosso sérum, né? Sérum botulínico. Então, isso é a continuação de tratamento. Essa parte maravilhosa que hoje, antes, na verdade, o paciente ele comprava tratamento no consultório, né? Então, uma vez, microagulhamento, alguma coisa do drug delivery, e indo para casa, talvez vai ficar recomendado alguma vitamina, algum ácido e usar em casa, talvez não, né? E hoje nós falamos sobre tratamento não é de uma vez, tratamento de 3 meses, porque a pessoa que faz procedimento e usando máscara após e ainda ele usando durante 3 meses sérum, né? E quando usando sérum, nós falamos sobre preenchimentos de células com peptídeo botulínico. Quando falando preenchimento, não é injeção, né? Como no peptídeo botulínico tem nanocoreador, uma tecnologia que entra na melanócitos, fibroblastos, queratinócitos, então onde nós conseguimos bons resultados. Então nós falamos sobre alimentação celular, né? Continuar a alimentar células com botulino, né? Com botulino. Quando eu falando de novo peptídeo botulínico, eu falando sobre cloricido botulino polipeptide, porque nós temos, na verdade, a toxina botulínica, Clostridium botulinum toxina, e nós estamos Clostridium botulinum polipeptide. Sim, então, na verdade, antes nunca foi possível criar nenhum produto com toxina botulínica, né, fora da injetável. Não foi possível. Por quê? Da cadeia, a cadeia pesada, molécula da toxina botulínica que tem grande, exatamente, que tem cadeia pesada e cadeia leve. Normalmente, a molécula de toxina botulínica tem 900 kilodaltons. E nossa molécula derivada da toxina botulínica tem 50 kilodaltons. E esses 50 kilodaltons, com o nosso nanocareador, careador, né, ele entra direto nas células, onde foi possível criar esses produtos, né? De novo, se voltar, se nós vamos colocar sérum com toxina botulínica, na verdade, outros ativos vai ficar. E a toxina botulínica vai ficar marketing porque ela não vai penetrar. Então, por isso, não existe creme ou sérum com toxina botulínica, porque profissionais, doutores como vocês vai, na hora, vai banir, vai falar que você está mentindo para nós, né? Então, não tem possibilidade de ter máscara de toxina botulínica, porque só vai estragar ativo, né? Porque vai colocar na qualquer tecido no rosto, não vai penetrar. E para microagulhamento também, que a toxina botulínica foi usada, né? Na verdade, mais off-label na injeção intradérmica, né? Toxina botulínica. Mas também, doutor, até pode falar, confirmar que tem também riscos de diluição, né? E até paralisação, né? Não, nós temos... Uhum. Pode falar. E nós temos nosso produto, por exemplo, de drug delivery para 5 pacientes, 5 ml. Então, ele já preparado, já diluído. Então, um frasquinho para 5 pacientes, produto é estéril, né? Então, não precisa de diluir e nada, né? Então, se doutora. Então, eu queria falar uma coisa importante, que atualmente, né, a gente já sabe que a questão que eu falei da associação dos protocolos, hoje a gente também associa suplementações orais. Por exemplo, esse tratamento do peptídeo, ele é indutor de colágeno, né? Ele também trata rugas finas, né, superficiais, mas ele penetra e ele vai ativar os fibroblastos, ele vai ativar os melanócitos, ele também tem receptor nos queratinócitos, então ele tem receptor em todas essas células, ele age em todas essas células. Hoje a gente já conhece que existe uma comunicação entre o fibroblasto, o queratinócito e o melanócito. Eles são como se fossem uma família, e uma família de primos, não é uma família de irmãos. São primos que se telefonam e sinalizam, olha, vou te visitar, vou mandar uma encomenda. Então, eles têm uma comunicação que a gente chama de um meio ambiente celular. Essa comunicação ela é muito interessante
Por isso que ele tem uma atividade tão importante no melasma, na indução de colágeno e no controle da oleosidade, no controle do manto hidrolipídico, porque ele age na comunicação entre essas células. E para você potencializar também esse tratamento, a gente sabe que hoje a gente pode associar suplementações orais, a nível oral. Colágenos de peptídeo hidrolisado, a gente pode associar zinco, a gente associa algumas suplementações orais que vão ajudar com que seus níveis sanguíneos, né, de suporte para que você possa ter um resultado melhor desse tratamento, estejam ao nível de você receber essa suplementação e responder de forma adequada. Então, hoje a gente tem conhecimento disso tudo e a gente entende por que é importante o paciente estar saudável e não é só uma questão estética. É uma questão de saúde mesmo, que a beleza vem de dentro mesmo. Você tem que estar hidratado, porque não existe metabolismo sem água. A gente precisa ter quantidade de minerais adequados para a gente poder ter esse funcionamento. Então, muita gente pode achar, mas eu fiz o tratamento com ativo tal ou com peptídeo no meu paciente, o resultado não foi tão bom. Eu não vi esse resultado todo, porque talvez o paciente não esteja compensado. O paciente, para qualquer tratamento na harmonização, para qualquer tratamento que a gente faça, ele tem que estar compensado, ele tem que estar equilibrado, ele tem que ter nutrientes adequados para que os metabolismos aconteçam. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o paciente, antes de tudo, ele é um paciente. E a gente é da área médica, a gente tem que tratar o paciente como tal. Então, para isso, a gente tem que avaliar todos os parâmetros. Você se hidrata bem? Você bebe quanto de água por dia? Você está acostumado a comer o quê? Como que você se alimenta? Um paciente, por exemplo, que come muito açúcar, um paciente que só come fritura, é um paciente que a gente chama de paciente glicado. É um paciente que tem uma deteriorização, uma destruição do seu colágeno por conta da alimentação. Então, se você fizer o tratamento nesse paciente sem adequar a alimentação, a hidratação, suplementar, você talvez não tenha um resultado tão bom como você teria se você estivesse tratando o paciente como um todo. Então, é muito importante hoje a gente falar isso, que além de você ter um bom ativo, você ter um bom produto para você trabalhar, como o peptídeo botulínico, você precisa também estar alinhado com o seu paciente para fazer com que ele mude os seus hábitos de vida, para fazer com que aquilo ali vale a pena, para que ele aplique, ele tenha o resultado que a gente espera que ele tenha. Tudo é uma questão de você saber tratar o paciente, saber se comunicar com o paciente. Então, isso, além das máquinas, dos aparelhos, dos equipamentos, dos lasers, LEDs que a gente tem hoje em dia, radiofrequências, a gente precisa, além disso tudo, que o paciente também colabore. Então, isso é quando você conhece esse paciente, você começa a tratar dele, primeira coisa que você tem que falar para o paciente é se ele está disposto a colaborar, se ele está disposto a realmente tratar de si, né? Tratar a sua pele, ficar bem. Porque não adianta você fazer tudo isso, o paciente pegar sol na cara o dia inteiro, comer um montão de besteira, não beber água, porque você vai estar, Olegas, fazendo uma coisa que a gente chama aqui no nosso país, que é enxugando gelo. Enxugar o gelo. Você vai estar lá passando pano e o gelo está derretendo. E você nunca consegue o resultado. Então, resultado a gente consegue quando a gente trabalha bem, quando a gente trabalha de forma séria, quando a gente entende que o paciente é um todo, né? E que não é só o ativo. O ativo não é um milagre. Ele tem resultado bom, maravilhoso, mas ele não é um milagre. Você precisa tanto de uma boa atuação do profissional quanto de colaboração do paciente. Isso é para os pacientes que estão assistindo aí também ouvirem e colaborarem. Então, é isso. Então, muito bom. Na verdade, isso que você falou é isso sensacional, né? Então, na verdade, que você criando história para cada paciente, né? Então, e você cuidando, né? Na verdade, cuidando mais profundo, né? Que isso é muito importante, essa colaboração, porque nós estamos consumidores, né? Nós pacientes. Então, nós acostumados, né? Entrar e colocar, doutor, você resolve, né? Então,
quando o doutor fala, não, você precisa colaborar, que depois você precisa cuidar, ainda depois, quando você vai fazer procedimento, porque como pele é espelho da sua alimentação, né? Isso. Você precisa pensar o que você está comendo, se você comendo besteiras, não comendo, talvez precisa parar um pouquinho. Então, eu imagino até para paciente pode ser surpresa, né? Tipo, não, você resolve, eu vou Mas viver como eu é, vivi, né? a gente tem alguns artigos científicos muito interessantes hoje nessa área, e um muito importante que saiu há pouco tempo, que já tinha um que relacionava a microbiota intestinal, né, que são as bactérias, os micro-organismos do intestino com a pele. A gente já está consolidado que essa relação entre as microbactérias do intestino com a pele tem uma relação direta. E agora a gente tem um outro estudo que fala sobre a relação das bactérias da doença periodontal com a pele. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o corpo ele é uma coisa única. E tudo isso precisa estar equilibrado para que a gente tenha um resultado a longo prazo, um resultado bom. E não um milagre, né? Um resultado bacana. Então, é isso. Não, isso é muito, muito incrível. Então, e também eu gostaria de conversar também sobre outros protocolos, né? Porque muito boa notícia para nós, que nós entramos com peptídeo botulínico, eu lembro, nós ainda fazemos primeiro live com você, e eu conversei nesse live que, na verdade, nós temos um objetivo, sim, fazer o mundo botulínico completo, né? Que tem, na verdade, toxina botulínica quente para injetar, paralisação muscular, e tem peptídeo da toxina botulínica, que é para a parte epiderme e derme, né? Que tem penetração, porque ele não precisa ter injeção, né? Isso, então, nós temos um mundo botulínico completo. Mas, de novo, na verdade, eu fazendo junto com você já a terceira live, com o tempo, nós evoluímos, né? Você evoluindo, nós como Minskin também evoluindo, nossos protocolos com peptídeo botulínico evoluímos. Então, eu não repetiria já mesmo protocolos, falaria para você mesmo que na primeira live, né? Já nós temos um pouquinho diferencial, porque nós percebemos, graças a vocês, doutores, né? Sem vocês nós não percebemos nada, porque nós vamos perceber que a nosso cientista no laboratório vai fazer, mas infelizmente nossos cientistas não vai ficar criativo, porque ele vai ficar limitado pelos livros e pelos estudos e pelas universidades, faculdades que ele fez, ele vai ficar limitado e ele vai saber que precisamos fazer dessa forma, porque é ativo entrando dessa forma, e doutores, como fazendo vários protocolos, inventando um monte de coisa maravilhosa, né? Então, e agora nós temos, por exemplo, nós percebemos que o peptídeo botulínico, ele virou um instrumento obrigatório para ter resultados superiores. Por exemplo, quem tem fazendo toxina botulínica, fazendo peptídeo botulínico como entrada, já isso ficou na primeira live, né? Nós já analisamos, conversamos que tem resultados muito bem excelentes, porque quando nós paralisamos o músculo, na verdade, para mim produzir mesmo as rugas muito mais difícil. Assim eu vou conseguir tratar rugas, manchas e meu pele muito mais fácil, né? Então eu não vou precisar lutar contra vento cada vez, né? Então isso já assim. Agora entrou muitos doutores, como vários nós temos em outros estados, nós temos speakers que mesmo speakers da Elancea, da Sinclair Pharma, e eles trabalhando muito com Elancea, bioestimuladores, outros trabalhando com outros bioestimuladores, tipo os Cultra, mas e começou a associar bioestimuladores junto com o peptídeo botulínico. Nossa, como bioestimulador ele dando resultado, né? Durante 3 meses, e nós temos nosso protocolo, esse protocolo lindo, porcelana, né? Protocolo mais forte durante 3 meses, 30 dias, 30 dias, 30 dias. Sim. Olha qual resultado ficando no final desses 3 meses. Bioestimulador já pegou o máximo e peptídeo botulínico já pegou o máximo, né? Peptídeo botulínico. Então, pele ficando totalmente... nós entramos de fora para dentro, né?
entramos nas células e bioestimulador, injectamos para produção de colágeno, tudo de dentro para fora, né? Então, nós, na verdade, fazemos um trabalho... Eu de verdade, mais de todos, eu virei muito fã do protocolo com bioestimuladores. Nossa, eu amei muito esse protocolo. Porque esse protocolo eu fiz para mim, esse protocolo, né? Mas então, se associar suplemento, fecha. Aí fechou. Tem que botar suplemento também, porque aí você fecha, né? Você não tem mais pra onde correr. Então, eu esperando seus protocolos mais avançados, por favor. Então. Você tem meu WhatsApp, você tem meu e-mail, mande, por favor, seus feedbacks, seus protocolos, como melhorar, né? Conselhos, na verdade, conselhos, como nós melhorar, porque junto com vocês nós aprendemos, né? Então, sim, porque você descobrindo cada dia novas coisas, né? Então, estamos muito felizes de ouvir essas coisas que você descobrindo. Agora, outro também protocolo muito interessante é com ácido hialurônico, né? Preenchimento. E independente qual técnica está usando de preenchimento, alguém usando técnica de sombras, outro em decodes, independente, né? Antes de ácido hialurônico, né? Fazer tratamento do pele, porque peptídeo botulínico já nós temos pelos estudos que faz elasticidade de pele em 28 dias, ele levantando 29%, então ficando pele mais elástica. Firmeza de pele, ele também mudando a estrutura da pele, né? Também redução de rugas, ficando muito forte, manchas, redução de mancha também, se quem tem cicatriz de acne, redução de cicatriz de acne ficando também fortíssimo. Então, na verdade, já nós usamos só sem pegar casos, já usar lógica, né? Quando nós imagina pele, firmeza mudada, mais esticada, assim eu acho, doutora, para você avaliar quanto volume injectar de ácido hialurônico, eu acho que vai ficar totalmente outro nível de qualidade, doutora, né? Com certeza, muda a qualidade da pele. E para cicatriz de acne é excelente. Porque, principalmente quando você trabalha com bioestimulador de colágeno, associar o bioestimulador de colágeno, eu gosto muito do Radiesse, tá? Sem conflitos de interesse, mas eu gosto muito do Radiesse. E o Radiesse associado com o peptídeo botulínico, o resultado é excelente para cicatriz de acne, tá? Muito bom. E você tem um resultado, porque você fala da elasticidade, é como se a pele esticasse. Imagina, se você tem uma cicatriz e você estica a pele, é claro que a cicatriz vai ficar menos visível, né? Com menor sombra, com menor profundidade. Então, você consegue um resultado muito bacana também. Essas ruguinhas abaixo dos olhos que a gente tem, que são bem fininhas, elas praticamente desaparecem até com sérum. O sérum já serve para isso. Mas quando você associa o nosso protocolo de pele de porcelana, eu gosto muito também da nossa caneta, né? Eu gosto da Dermapen. Gosto bastante de trabalhar com ela, que a gente pode regular o tamanho da agulha de acordo com a região da face. É melhor para o paciente. E aquela vibração da caneta, para o paciente também é muito confortável. Então, é melhor do que o rolinho, né? Que já é para áreas maiores, mas tem paciente que é mais sensível. Então, eu gosto muito de usar a caneta, que aquela vibração já dá para o paciente um conforto também. Então, é isso. Eu acho que a gente associar e os protocolos, eles estão só evoluindo. E eu acho que, assim, hoje não tem como você não associar o peptídeo em algum dos seus protocolos. São vários protocolos de tratamento que existem para pele, né? Protocolos de tratamentos dérmicos. E o peptídeo, eu sempre consigo incluir ele nos meus tratamentos. Não tem como negar hoje em dia. Eu também gosto muito de Dermapen. Dermapen, o aluno está falando. Eu também gosto. Perfeito. E, na verdade, eu estava também esperando... o telefone está descarregando, eu vou colocar o carregador aqui. E também eu esperando, né, interessante, quando vai chegar protocolos
protocolos de fios, né? Para mim, bem interessante Sim. esses fios de sustentação. Tá Porque bem. aí os fios... Eu não sei quem tá. Eu sei que os doutores começaram a fazer. Eu ainda não recebi resultados, né? Mas eu esperava esses resultados também muito. Sim, aí é Tem interessante. alguns protocolos, doutora, que você fazendo diferencial, fora de peptídeo botulínico com toxina, peptídeo com bioestimuladores ou com ácido hialurônico? Tem alguma coisa também diferencial que a doutora Com fazendo? toxina botulínica eu sempre faço, não separo. Uhum. Sempre faço associado. Com o Radiesse, com o bioestimulador de colágeno, já fiz e tive bons resultados em cicatriz de acne. Em pacientes com melasma, geralmente, eu intercalo o nosso protocolo de peptídeo botulínico com o protocolo de peeling, eu intercalo, porque eu vou mantendo, principalmente quando a pessoa tem uma pele xerótica, as peles xeróticas, que são peles muito secas, da mulher menopausada, a mulher que já entrou na menopausa, o peptídeo botulínico ele tem uma ação muito boa, tá? Eu tive esse feedback porque eu atendo muitas mulheres menopausadas. E eu tive várias mulheres nessa faixa etária que tiveram resultados muito mais visíveis e muito mais... um percentual maior mesmo de positividade em relação a mulheres mais jovens com o mesmo tipo de pele. Talvez relacionado a algum nível de estrogênio, não sei. Como eu agora trabalho com endócrino, tem um endócrino que trabalha junto comigo e ele é ortomolecular, né? Meu querido amigo Daniel, não sei se ele está aí assistindo, que ele é muito capaz e ele é muito um bom médico. E a gente trabalha junto em relação a essa parte. Ele faz a modulação hormonal dos pacientes e ele faz esse controle. Então, eu tenho tido muito bons resultados e a gente está investigando se pode ser relacionado à questão de estrogênio, o que poderia interferir, mas que tem muito bom resultado nas peles xeróticas. Tem um resultado visível. A pele adquire um viço, é mais visível do que numa pele oleosa. Você percebe o controle da oleosidade, você percebe a resposta muito visível. Então, quando chega o paciente com a pele bem xerótica, eu já falo peptídeo. O peptídeo vai ser batata. E aí eu já monto um protocolo relacionado a isso. E aí eu associo, dependendo do que o paciente tiver, né? Ou um bioestimulador, um ácido hialurônico, a toxina. Aí depende do que o paciente vai ter. O peptídeo ele faz parte hoje dos protocolos de harmonização. Então, é uma questão de você inserir no meio. É isso que eu ensino aos alunos no treinamento. Você inserir ele no meio do seu protocolo. Entendeu? E doutora, e pele mais jovem, pessoas jovens, né? Na verdade, eles têm mais sofrimento com acne, né? Eles têm cicatriz de acne também, né? Mas, na verdade, ele não tem tanto flacidez para bioestimular, né? Na verdade, não tem essa pele madura. Mas é preventivo também. Hoje a gente tem uma linha de prevenção. Hoje a linha de prevenção é que a gente sabe que a partir dos 25 anos você já começa a ter uma queda da sua produção de colágeno. Então, hoje, não é como antigamente, que a gente não ligava, a gente nem usava protetor antigamente, a gente usava óleo de bronzear, imagina, a gente não sabia de nada. Então, hoje a gente sabe, além dos protetores solares, que é imprescindível, você não pode sair de casa sem protetor solar, você não pode ficar em frente a essa luz da live, a luz do computador, a luz de casa, sem protetor solar. Então, hoje a gente tem essas informações. Além disso, a gente também sabe que a gente hoje tem que ter a prevenção, a gente tem que começar a prevenir. Então, a questão do jovem hoje se tratar não é uma questão de tratar para ficar, para tirar uma marca só. É tratar para prevenir. Porque se você começar a induzir o colágeno desde cedo, aquela taxa baixa, por quê? Porque o fibroblasto, ele entra num estado de senescência. Senescência é como se o fibroblasto se aposentasse. Ele se aposentou e aí ele vai ficar lá na praia, pegando sol. Aí quando você chega com o peptídeo, você fala assim, ei, acorda aí, não está na hora de se aposentar ainda não. Vamos trabalhar. Aí ele volta a produzir colágeno, volta a produzir ácido hialurônico, volta a produzir os nossos sinalizadores importantes que a gente precisa para manter a derme saudável e com espessura.
Porque o que acontece com o envelhecimento? A espessura dérmica vai reduzindo, porque o colágeno e todas as estruturas dérmicas param de ser produzidas, porque as células começam a se aposentar, elas começam a parar de trabalhar. Então, o que acontece quando a gente começa a prevenir desde cedo é que você não deixa essas células se aposentarem. Elas não se aposentam, elas simplesmente continuam o trabalho. Então, você já tem aí um trabalho de prevenção. Então, não é brincadeira, não é para ganhar dinheiro, não é para enganar paciente, não é nada disso. É realmente um trabalho de prevenção. Todo tratamento que você faz, a toxina botulínica, o peptídeo botulínico, é para prevenir o envelhecimento. Então, hoje só envelhece quem quer. Não precisa. E nem tudo é tão caro assim. Tem muitas coisas que os pacientes podem ter acesso sem ter muita condição financeira. Porque tem paciente que fala assim para mim, ah, doutora, mas isso é muito caro, eu nunca vou conseguir fazer. Não, não é assim. É só você se programar. Tudo tem uma forma de você conseguir, a gente ajeitar. Então, todo mundo pode ter acesso hoje em dia a esses tratamentos todos que a gente oferece. Basta a pessoa se Exatamente. programar. Não tem mais, então, isso aqui, isso é luxury aesthetics, né? Isso, Isso, na verdade, luxuoso em resultado, né? Mas não isso. é, na verdade, não é preço e acessibilidade. Aqui Sim, não é só para classe A, tratamentos de estética, né? De peptídeo botulínico, toxina botulínica, preenchimentos. Aqui isso hoje tem acesso todo mundo, na todo mundo tem verdade. acesso. E preços ficando bem excelentes, né? Sim, Também nós, como Miskin, né? Miskin, nós, com nossa marca Miskin Swiss e marca Volca, né? Que nós temos com peptídeo botulínico, na verdade, nós criamos tabelas de preço muito acessível, né? E também nosso sérum 3 meses de uso. Às vezes eu brincava, né? Que a pessoa fala, nossa, isso pode ficar caro, né? Mas quando nós calculamos depois preço de aplicação, né, de peptídeo botulínico mesmo em casa, preço saindo por dia mais barato que café na sim, estrada, mais sim, barato que café. sim. Isso aí. Uma coisa, a doutora está falando aqui uma coisa importante, a questão dos pacientes se tratarem sozinhos em casa, né? Uma coisa muito importante que está acontecendo hoje é que todo mundo quer fazer alguma coisa para ficar melhor, quer fazer algum tipo de tratamento. É importante que as pessoas tenham uma orientação adequada, né? Porque hoje tem muitos profissionais capacitados. E você tem condição de ter uma orientação boa para você fazer seu tratamento. Você não precisa mais fazer essas loucuras em casa, misturar coisas. Você pode ter acesso a bons produtos e existem os ativos hoje, eles estão disponíveis para todo mundo, né? E as formas de pagamento são fáceis, então você não precisa ficar desesperado assim fazer essas coisas em casa mais. E tem muito profissional bom no mercado. Você está aí vendo, você tem bastante speaker agora em vários estados. Eu tenho muitos colegas de vários estados, do Alagoas, de Aracaju, de Recife, de Cuiabá, do Rio Grande do Sul, várias pessoas que já vieram dar aula aqui comigo, que eu já fui lá dar aula com eles, e todos são muito... O professor Levi, por exemplo, foi meu professor também já. Então, assim, a gente tem muitas pessoas maravilhosas no Brasil inteiro, que hoje estão aí capacitadas, estão dando treinamento. Então, vocês hoje não tem muito curso, né? E os cursos oferecem um preço muito acessível para os pacientes. Então, é uma forma do paciente ser bem tratado por um profissional capacitado sem precisar pagar muito. Então, hoje a gente tem muitas formas do paciente poder se tratar. Não tem mais essa desculpa. E realmente a prevenção hoje é o melhor negócio, tanto para a beleza quanto para a saúde. Comer bem, se hidratar, não pegar muito sol, né? Saber dosar as suas vitaminas e usar os produtos adequados e de forma correta, né? Então é isso. Não, maravilha, maravilha. Então, isso. E como está com eventos presenciais, né? Como palestras presenciais, doutora, Eu ainda não em voltei. Rio de Janeiro e em Niterói? Eu ainda não voltei. A Sandrinha, a Sandra Figueiredo, né, minha colega querida, já está dando, porque ela tem umas residências, ela já está dando treinamento lá. Até essa semana passada eu estava lá com elas, fazendo outra coisa e elas já estão dando presencial. Eu não voltei ainda presencial.
Não voltei porque ainda tem um certo receio de alguns pacientes, então eu estou esperando a coisa ficar um pouquinho melhor para eu voltar presencial. Agora, atendimento em consultório, eu já estou há muito tempo, porque a gente consegue fazer um distanciamento, consegue dosar o horário, né? Tem todo aquele esquema de prevenção e os pacientes se sentem mais seguros, né? Então, eu já estou fazendo atendimento. Agora, o curso presencial, Olegas, eu ainda não voltei, não. Não por mim, mas porque tem muito paciente com medo ainda, receoso, alguns alunos. Então, eu resolvi esperar mais um pouquinho. Vou esperar outubro, que parece que os colégios vão voltar. Vou ver como é que vai ser o movimento. E aí, quem sabe, em novembro a gente faz um presencial, né? Para a gente já poder começar com os protocolos. Agora, eu estou com um projeto aí bacana para o final do mês, muito legal, de filmagem. Você estava falando aí, eu também tenho uns projetos aqui muito legais para a gente filmar os Ai, protocolos. mas... ai, não, não, não. Por favor. Também tem os Para projetos com isso, aqui né? para Ah, documentar. eu quero muito essas imagens. Você me provocando agora, eu quero muito ver esse seu trabalho. Você já falando para mim, tempinho, que você tem muitos incríveis antes e depois. Você tem Mas já muito me bom pediram resultado. e tudo. Já me pediram, me dá um caso aí que eu tô. Eu falei, não posso, porque eu tô guardando as 7 chaves para quando eu tiver o resultado todo documentado, aí sim eu libero. Mas já tem bastante coisa legal. Mas é que eu vou fazer uma chamada de paciente modelo boa para fazer uma filmagem muito bacana para a gente ter aí uns resultados para poder realmente expor. Porque tem uns que eu estou guardando para poder documentar e, quem sabe, publicar. Entendeu? Ah, perfeito. Ah, Obrigada. pessoal, aqui, ó, parabenizando a doutora Tayana, Obrigada. gostei muito do live, obrigado, doutora Tayana. Nós também gostamos do nosso live e gostamos de vocês, e gostamos feedback, e gostamos coraçõezinhos aqui e sorrisos que nós recebemos, isso é muito incrível. Agora, pessoal, nós temos, eu acho, 6 minutos só. A live vai acabar. Então, vamos aproveitar esse momento para responder algumas perguntas. Sim. Então, pessoal, se vocês têm perguntas, por favor, agora é o momento de perguntar. Pergunte doutora Flávia e eu, como empresa, né? Eu estou falando em nome da empresa. Então, se a doutora Flávia, nós temos algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Fora da parabéns. Não consegui ver nenhuma pergunta ainda. Tá. Pessoal, e de novo repetindo, se alguém tem perguntas, por favor, pode perguntar. Agora, Perguntaram aqui em relação à radiofrequência, né? Quando que usa o aparelho. Geralmente a gente aplica o protocolo com o microagulhamento, né? Com o produto. E aí a gente tem algumas formas de aplicar o produto. Pode ser antes, durante e depois, né? Com o microagulhamento. Eu, particularmente, gosto de ir gotejando e ir microagulhando ao mesmo tempo. É a minha forma de aplicação que eu gosto mais, porque você já tem o deslizamento também ali, facilita o movimento e a permeação. E, geralmente, a radiofrequência eu tenho usado após. Eu tenho usado quando eu termino de fazer para poder dar uma incrementada na permeação. Porque quando você aquece a região, você faz uma vasodilatação. E com a vasodilatação, né, os vasos dilatados, você tem uma maior permeação desses ativos aí para essa região, tá? Então, a gente tem uma maior vascularização, tem maior oxigenação, tem mais disponibilidade de água, de tudo, né? Para você ter mais metabolismo aí, tá? Mas a gente ainda está testando os aparelhos. Tem outros aparelhos, outras coisas legais que a gente tem feito aqui, e como a radiofrequência microagulhada, e tem a alta frequência. Agora eu estou testando a alta frequência também, e uma corrente diferente que veio no aparelho, e estou vendo qual vai ser o resultado dela, se ela vai ter a mesma permeação, o mesmo resultado, né? O mesmo feedback da radiofrequência. Então, e você já fez algum protocolo com essa alta frequência? Então, estou começando a ver o que é melhor. Nessa chamada de paciente modelo, eu vou definir por completo o que vai ser, o que é melhor.
Ainda estou definindo. Não finalizei, não. Tenho outros protocolos já finalizados, quando eu intercalo alguns peelings, esses já estão finalizados. Protocolos associados aos peelings e aos esfoliantes, para aumentar a permeação, mas aí tem toda uma sequência, um intervalo de aplicação. O peeling tem que ser específico, não pode ser qualquer peeling, para você não ter uma interferência na permeação do material. Então, tenho alguns protocolos, mas com o aparelho eu estou finalizando ainda. É isso. Não, é perfeito. Falta muito pouco, mas, olha, a doutora Tayana perguntou sobre toxina 15 dias antes. Quando você prefere? Essa pergunta para a doutora Flávia. Sim. Então, eu gosto de aplicar a toxina antes e, dependendo do paciente, tá? Por que você vai aplicar a toxina antes? Porque você vai relaxar a musculatura, você não vai ter contração do músculo, então você vai ter mais espaço naquela região para que o colágeno se forme. É como se você liberasse um espaço para o colágeno se formar, porque quando você contrai o músculo, você acaba comprimindo aquele tecido com a contração. Então, quando aquele colágeno está se formando, o músculo vai e empurra ele para baixo, Quando você relaxa a musculatura, você deixa aquele tecido todo livre para o colágeno se formar ali. Então, geralmente, é bom você aplicar antes para que você tenha depois esse tempo, né, do corpo para ele formar o colágeno, tá bom? Mas nada impede de você aplicar depois também, tá bom, gente? Não tem contraindicação, não. Pode aplicar depois também, porque também dá certo. Já apliquei e é muito bom. Até porque você vai fazer o protocolo de 3 aplicações, então se você quiser fazer o peptídeo, fazer a aplicação da toxina depois e continuar fazendo as outras sessões de peptídeo depois, também não tem problema, dá super certo. Essa é a vantagem do peptídeo, ele é versátil. Entendeu? Você pode brincar com o protocolo do peptídeo. Ele é muito bom, tá bom? Tá. A última pergunta eu vou responder antes. Vou responder Verinha. Verinha. Eu vou responder antes, né? Sobre efeito vacina, né? Na verdade, efeito vacina nunca encontramos com peptídeo botulínico, tá? Porque na verdade, né, nós, na prática, mas nós fizemos estudo, publicação da toxina botulínica, né? Então, que é falando várias publicações da Nature, British Scientific Journal, American Scientific Journal, publicação altíssimo nível, onde falando que, dado efeito vacina e imunicidade, é a proteína em volta, tá? Que é, na verdade, da cadeia pesada. Que, na verdade, nós usamos a lógica, que nós não temos isso. Mas, claro, ainda vamos entrar no nosso estudo, né? E vamos conseguir. Acabando a live aqui, já ficando. Então, doutora Flávia, muito obrigado. Então, eu esperando até a próxima e eu esperando seus protocolos e seus estudos, tá bom? Tá bom, meu querido. Vai ficar gravado na IGTV, então todos os seus pais e pacientes podem entrar na minha esquina IGTV e assistir esse live, tá bom? Muito obrigado, doutora. Grande abraço. Gratidão. Tchau.